Olá, meu amado irmão, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Eu quero desde já dizer a você que é motivo de grande alegria, de grande satisfação para mim poder estar mais uma vez com você aqui no canal EBD e Pregações, para compartilhar com você mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical Adultos, no nome do Senhor Jesus. E dessa feita, nós iremos estudar a respeito de um assunto importantíssimo. Eu acredito ser um dos assuntos mais impactantes deste quarto trimestre da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, deste quarto trimestre, um dos assuntos que eu acredito ser de maior relevância para nós nesses dias, atuais. Nós já temos visto alertas da parte de Deus em relação à idolatria, em relação à adoração a Deus, em relação à exclusividade que Deus requer de seu povo, a fidelidade de seu povo. Nós temos visto nas demais lições o papel do atalaia de Deus, o papel do profeta, e nessa transmissão, nessa live, nós iremos estudar a respeito da lição de número 5, da nossa revista da Escola Bíblica Dominical do quarto trimestre da sala Adultos, da turma Adultos, lição 5, que tem como título Contra os Falsos Profetas. Contra os Falsos Profetas. E nós vamos falar nessa live pré-aula sobre esse assunto, sobre este tema tão importante para nós nos dias atuais, sobre este tema tão relevante para nós como igreja de Deus, para nós como servos e servas de Deus. Vamos orar e em seguida nós iremos adentrar ao tema, ao assunto da lição de número 5, lição essa que será ministrada, tende a ser ministrada no dia 30 de outubro de 2022, para a nossa edificação. Nós ouviremos a respeito deste tema, contra os falsos profetas. Amém? Vamos orar, em seguida vamos aqui, nesse momento pré-aula, falar um pouco sobre esse tema tão relevante e tão importante para todos nós, como igreja do Senhor Jesus. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, te agradeço por esse momento na tua presença. Te peço por mais uma vez, no nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada um dos meus amados irmãos. Que o Senhor abençoe cada um, Pai querido, dos amados ouvintes dessa transmissão. Cada irmão, cada irmã, cada aluno, cada professor. Pai querido, que possamos absorver, que possamos aprender, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, que este momento de pré-aula seja bênção para nossas vidas. Eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Desde já, meus queridos, eu reitero o convite feito em outras transmissões. Se você não é ainda um inscrito no canal EBD e Pregações, que você possa se inscrever, porque nesse canal nós estamos sempre compartilhando pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, adolescentes e adultos, e também pregações, mensagens, assim como também conteúdos teológicos bíblicos conteúdos relacionados à teologia para a nossa edificação em nome do Senhor Jesus. Você que não me conhece, eu sou Ednilson Silva, servo do Senhor Jesus, desde o ano de 2008. Venho servindo ao Senhor Jesus na área do ensino, na área da pregação da palavra de Deus, assim como também na área de missões e discipulado. Pela misericórdia de Deus, sou o criador do canal EBD e Pregações, um canal que Deus me direcionou
a criar para estar compartilhando com os amados irmãos a palavra de Deus. Então nós vamos aqui à lição propriamente dita. Como já falei no início, essa lição de número 5 é uma lição muito relevante, muito importante. Eu acredito que essa lição, o tema dessa lição, para você, professor da Escola Bíblica Dominical, vai gerar muita participação. Tende a ser uma aula com muita interatividade, com muita participação dos amados irmãos. Vai haver muitas colocações dos seus alunos, muitas observações dos seus alunos. Com certeza haverá muitas perguntas, indagações a respeito da atividade dos falsos profetas. Há um vídeo no meu canal, EBD Pregações, aonde eu falo sobre a atividade do falso profeta, a ação do falso profeta. Há um vídeo em meu canal falando sobre isso. Nesse momento pré-aula, nós vamos falar um pouco a respeito daquilo que a revista nos propõe. Mas eu já quero dizer para você, professor da Escola Bíblica Dominical e aluno da Escola Bíblica Dominical, que você vai ter uma aula, ou tende a ter uma aula, eu não sei como eu não sei como funciona a estrutura didática, a questão pedagógica da sua sala da Escola Bíblica Dominical, na sua respectiva congregação. Mas eu já quero adiantar para você que esse tema é um tema de muita relevância e também importância. E pode surgir diversos questionamentos acerca desse assunto, do ambiente de sala. Pode haver diversas colocações e observações acerca desse assunto no ambiente de sala. Então que você, professor, esteja pronto para possíveis questionamentos, para possíveis indagações, possíveis perguntas acerca desse tema tão importante, que é o combate aos falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinadores, enfim, falso, que é o oposto do verdadeiro. Vamos aqui fazer a leitura do texto áureo e da verdade prática que nos está proposto nessa lição de número 5, datada do dia 30 de outubro de 2022, que tem como título, esta lição de número 5, tem como título Contra os Falsos Profetas. Amém? O texto áureo nos conduz à segunda epístola de Pedro, no capítulo 2 e no versículo de número 1. A leitura nos conduz para esta passagem bíblica, a leitura do texto áureo. Você pode acompanhar comigo na sua casa, manuseando o seu exemplar da Bíblia Sagrada. Diz assim a palavra de Deus: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. A verdade prática, ou a verdade a ser praticada nessa lição, nos diz o seguinte: os falsos profetas contrapõem, ou vão de encontro, vão contra, agem de maneira oposta, contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo de Deus. Lançam dúvidas no coração do povo de Deus. Meus amados irmãos, a primeira coisa que eu quero compartilhar com os amados aqui na nossa live pré-aula é a questão da necessidade de tratarmos sobre esse assunto. A necessidade de tratarmos sobre esse tema, não somente na Escola Bíblica Dominical, mas também nos cultos de ensino, por exemplo, cultos de doutrina, nos cultos de ensinamento, se faz necessário tratar sobre esse assunto. Haja vista que este tema
falsos profetas, heresias, pregações distorcidas, mensagens falsas, é um assunto, é um tema de suma importância para a igreja do Senhor Jesus. Pois se não houver um entendimento ou um discernimento da igreja do Senhor Jesus em relação ao que vem de Deus, ao que procede de Deus e ao que procede do homem, ou ao que procede do diabo, no sentido de doutrinas de demônios, como já diz o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 4, quando ele fala que por seguirem esses ensinamentos de demônios, essas doutrinas diabólicas, esses ensinamentos diabólicos, muitos se apostatarão da fé. Então é de suma importância nós, igreja, entendemos a necessidade de tratar sobre o ministério do falso profeta, sobre a atividade do falso profeta no seio da igreja, no arraial dos santos. Interessante é que quando nós lemos esse texto da segunda epístola de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2 e versículo 1, nós vamos ver que ele diz da seguinte forma: houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Então nós sabemos que uma das características de um falso mestre, de um falso profeta, de um portador de uma mensagem falsa, é a introdução ou a inserção, o ato de inserir mensagens ou conceitos ou doutrinas, ensinamentos que não condizem com a palavra de Deus, que não condizem com a verdade, que não condizem com a verdade revelada nas Sagradas Escrituras. O ato de introduzir, de inserir ensinamentos deturpados. E nós vamos ver aqui um pouco mais sobre essa atividade do falso profeta, da ação de um falso profeta. E também vamos, de forma clara, quebrar toda e qualquer generalização, né, do tema. Vamos quebrar toda e qualquer generalização do tema. Tá? Quase um trava-língua, né? Essa palavra. Então nós vamos também quebrar essa questão da generalização que muitos acabam fazendo. Isso também é quebrado aqui. Quando nós meditamos acerca dessa lição, nós vamos ver que essa questão é combatida, é esclarecida também para todos os que vão estudar essa respectiva lição. Então nós vamos aqui refletir sobre a verdade prática, ou a verdade a ser praticada. Lembrando aos irmãos que já me acompanham no canal, no YouTube, os irmãos já devem saber que todas as vezes que eu falo da verdade prática, eu deixo claro para todos que a verdade prática, ou a verdade a ser praticada na lição, é como um esboço, é como um esqueleto de tudo que você vai aprender nos tópicos que estão por vir, na abordagem do assunto. A verdade prática, quando nós lemos, é tal como um esboço, é tal como o esqueleto de tudo aquilo que você vai ouvir durante o desenvolvimento da sua aula. Então, quando nós lemos esta verdade a ser praticada na lição 5, nessa lição de número 5, contra os falsos profetas, nós já entendemos a realidade da atividade de um falso profeta, da ação de um falso profeta, que é justamente contrapor a palavra de Deus, é justamente ir contra as verdades reveladas nas Sagradas Escrituras, é justamente agir de maneira oposta
a ação de um verdadeiro profeta de Deus, de um verdadeiro mensageiro, de um verdadeiro mestre, de um verdadeiro ensinador, de um verdadeiro pregador, de um verdadeiro homem de Deus. Então nós já entendemos aqui que o falso profeta, ele já se distingue do verdadeiro. É basicamente, vamos dizer assim, isso que vai ser enfatizado na aula. É basicamente isso que vai ser exposto na aula. É basicamente isso que você vai aprender na lição 5. Digamos que é a ênfase maior, a distinção do verdadeiro profeta para com o falso profeta. E a ação desse falso profeta, ou seja, as consequências da atividade do falso profeta para com o povo. Para com o povo. Então é basicamente isso que você vai aprender no decorrer desta respectiva lição. Lendo a leitura bíblica em classe, meus amados irmãos, que está no livro do profeta Ezequiel, que é o livro alvo de estudo desse trimestre, na sala adultos, livro do profeta Ezequiel. Essa lição, ela está tomando como base, como leitura bíblica, o texto do capítulo 13, dos versículos 1 a 10. Então, ao ler estes versículos, você já vai conseguir, você já vai aí, compreender ou ficar embasado acerca de tudo aquilo que você vai aprender nessa lição. De como agiam os profetas de Israel, como estavam agindo os profetas de Israel. Versículo 2 do capítulo 13 diz: Filho do homem, profetiza contra os filhos, ou contra, na verdade, os profetas de Israel, não contra os filhos, perdão, fiz a leitura de maneira errada. Diz da seguinte forma o versículo 2 do capítulo 13, tá? Versículo 2 do capítulo 13 do livro do profeta Ezequiel diz assim: Filho do homem, profetiza contra os profetas. Eu falei filhos porque quase sempre, nós fazemos a leitura, quase sempre as palavras proféticas, os oráculos divinos foram transmitidos, em boa parte do livro, de maneira específica aos filhos de Israel, a terra de Israel. Então, houve esse equívoco aqui na minha leitura. Essa palavra específica aqui do versículo 2 se dirige aos profetas de Israel. E aqui o Senhor, falando através do profeta, diz: são profetizadores, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração. Só profetizam o que vê o seu coração. Ouvi a palavra do Senhor. E no versículo 3 nós vemos a seguinte narrativa: assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Olha quão atual é essa lição. Quão importante é tratar a respeito dessa lição nos dias atuais, a respeito desse assunto, falsos profetas. Seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. O versículo 6 diz o seguinte: eles veem vaidade e adivinham, e adivinhação, adivinham mentira, fazem adivinhações mentirosas. Os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. Eles dizem que o Senhor está a falar através deles, quando o Senhor não os enviou. E assim, fazendo isso, fazem que se espere o cumprimento da palavra por eles proferida. Fazem com que se espere o cumprimento desta palavra. Afinal de contas, eles estão trazendo adivinhações mentirosas e dizendo, afirmando que o Senhor está dizendo, quando o Senhor não os enviou. Não? Nos diz isso o versículo 6. Quando o Senhor não os enviou.
Versículo 7 diz: não vedes visão de vaidade e não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis, o Senhor diz, sendo que eu não falei. Quando dizem, o Senhor disse, quando eu não falei, faz aqui uma pergunta, né? O Senhor faz uma indagação. Não é isso visão de vaidade? E não estão vocês a falarem adivinhações mentirosas? Quando vocês dizem, quando vocês afirmam, o Senhor está dizendo, sendo que eu, tal, não falei? Não é isso? Visão de vaidade e discurso baseado em uma adivinhação mentirosa? Versículo 8. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como vocês falam vaidade e estão a ver mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. Assim diz o versículo 8. Versículo 9 diz: e a minha mão será contra os profetas. Será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira na congregação do meu povo. Não estarão nem nos registros da casa de Israel. Se escreverão, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Há uma sentença aqui para os tais. O Senhor, a mão do Senhor é contra os tais. Visto que andam enganando o meu povo. Visto que estão a enganar o meu povo. Estão a enganar o povo. Tá? Esse versículo de número 10 é bem claro, né? Quando diz, visto que andam enganando o meu povo. Dizendo, olha só, em que se baseava o engano aí. Dizendo, paz, não havendo paz. E um edifica a parede de lodo, e outros a rebocam de cal não adubada. Andam enganando o meu povo, dizendo, paz, não havendo paz. Ou seja, proferindo uma mensagem enganosa, proferindo mentira. E assim estava a enganar o povo. Esse assunto, falso profeta, é um assunto que, para alguns no nosso meio pentecostal, é um tema que é evitado. Muitos evitam tratar a respeito desse assunto. Muitos ainda, tomados por uma certa imaturidade e muitas das vezes por um certo, vamos dizer, fanatismo ou uma falta de entendimento a respeito do tema e do assunto à luz das Escrituras, muitos acabam transformando esse tema em um assunto a ser evitado. Muitos acabam tratando esse assunto como, num linguajar mais popular, um bicho de 7 cabeças. Muitos acabam evitando tratar desse assunto. Mas nós vamos tratar sobre esse assunto à luz das Sagradas Escrituras. À luz das Sagradas Escrituras, para que a gente possa ser edificado, para que a gente possa crescer em entendimento acerca desse tema, desse assunto, falsos profetas. Nós já falamos um pouco, nesses pouco mais de 20 minutos, nós já conseguimos falar um pouco sobre o papel de um falso profeta. E lendo aqui os comentários dessa nossa lição de número 5, nós vamos aqui refletir um pouco mais sobre esse tema, sobre esse assunto. E é muito importante que o aluno da escola bíblica dominical, não somente o aluno, mas também o professor, tenha interesse em aprender mais sobre esse tema, em se aprofundar mais a respeito desse assunto. Por quê, Ednilson? Porque uma igreja ou um povo que não tem ou que não busca em Deus o discernimento
a capacidade de diferenciar, a capacidade de distinguir uma mensagem verdadeira, uma mensagem de Deus, uma mensagem que vem da parte de Deus, de uma mensagem que vem do coração enganoso do falso profeta, que vem cheia de inverdades, de mentira, que vem para enganar. Uma igreja que não tem essa capacidade é uma igreja que facilmente é levada por qualquer vento de doutrina. Então é papel e dever de todo educador cristão, de todo pastor, de todo líder de um rebanho, de todo aquele que está diante da responsabilidade de pastorear o rebanho de Deus, de cuidar do povo de Deus, de instruir o povo de Deus. É responsabilidade dele, é um dever dele, uma responsabilidade inadiável, conscientizar a igreja do papel destrutivo de um falso profeta, do papel destrutivo de um falso mestre, de um falso instrutor, de um falso educador, das falsas doutrinas que, de maneira sutil, de maneira sorrateira, são inseridas, adentram ao arraial dos santos. Todo e qualquer professor de escola bíblica, pastor, tem o dever, a responsabilidade de deixar o rebanho de Deus resguardado a respeito dessa questão. Ao contrário do que muitos acreditam, ao contrário do que muitos professam, nós somos instruídos por Deus, nós somos instruídos a discernir os espíritos. Nós somos instruídos. Nós somos instruídos a buscar discernimento diante de tudo aquilo que ouvimos. Não seguir cegamente tudo aquilo que se escuta. Nem todo mundo que diz que é enviado de Deus é de fato enviado de Deus. Nem todo homem que se coloca diante de nós em cima de um altar, ou diante de uma sala de escola bíblica, ou em qualquer outra área, que diz ser enviado de Deus, é de fato enviado de Deus. Nem todo aquele que diz estar trazendo uma palavra da parte de Deus está trazendo algo de Deus. E é necessário discernimento nesse sentido. É necessário discernimento. Ednilson, por que você está dizendo isso? A própria leitura bíblica é clara nesse sentido. Quando você lê a leitura bíblica em classe, você vai ver. Você vai observar o seguinte. No versículo 6 do capítulo 13 de Ezequiel, você vai ver. Vê vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. E aí nós vemos aqui algo muito sério, tá bom? Muito sério. Eu não posso deixar de falar para você. E é bom que você, como professor, ao fazer a leitura dessa citação, aplique essa questão no ambiente de sala. É um alerta da parte de Deus para nós. Olha como diz aqui o versículo 6 do capítulo 13 do livro do profeta Ezequiel. Faça a leitura e você vai ver o que diz. Fazem com que se espere o cumprimento dessa palavra. Que palavra? Da palavra dita. Esperem, faz com que se espere o cumprimento dessa adivinhação mentirosa. Faz com que se espere o cumprimento dessa mensagem enganosa. Sendo que o Senhor não falou, quando você lê o versículo 7. Sendo que o Senhor não falou tal coisa. Então nós vemos muito disso. E isso é muito sério mesmo. Por quê? Porque muitos que se levantam afirmando estar sendo enviado por Deus, preste atenção, ele tem tudo a ver com a leitura bíblica em classe. Muitos que se levantam afirmando estar sendo enviado por Deus, proferem palavras de vaidade, palavras do seu coração,
o seu coração enganoso, profere o que vê o seu coração, e enganoso é o coração do homem. A palavra de Deus já fala sobre isso. Muitos se levantam, preste atenção, preste bastante atenção nisso, dizendo ser enviado por Deus, proferindo algo em nome de Deus. E o texto é tão interessante que diz: faz com que se espere o cumprimento desta palavra. Era isso que estava acontecendo. Era isso que estava acontecendo. Este era o cenário. Quando eu digo que isso é muito sério, porque muitos irmãos, não poucos, muitos, são os que escutam palavras, mensagens proferidas, em que se diz que Deus está dizendo determinada coisa, que Deus está prometendo determinada coisa, que Deus está falando para aquela pessoa a respeito de determinado assunto. Ou seja, a pessoa traz uma mensagem profética de forma antecipada, dizendo estar sendo instrumento de Deus, e faz com que aquele irmão ou aquela irmã espere o cumprimento desta palavra, quando Deus não falou, quando Deus não enviou. Eu já presenciei pessoas na obra de Deus, homens de Deus, sendo alvo de profecias, de palavras proferidas, em que uma pessoa disse que esse homem teria um filho, seria pai. Eu presenciei. Olha, você vai ser pai. Você vai ter um filho. Conta os dias, porque e aí houve toda aquela palavra proferida. Porém, entretanto, pouco tempo depois, aquela pessoa alvo da palavra profética inicia um relacionamento com outro homem. Assume-se homossexual. Ou seja, a palavra dita não foi Deus que disse. Deus não disse tal coisa. Porque quando o Senhor envia, quando o Senhor fala, acontece. Quando o Senhor diz, tal coisa acontece. Tal palavra proferida acontece. Eu já fui alvo de palavras proféticas, de palavras proferidas, e se concretizaram 100%. 100%. Então isso aqui é muito sério, porque muitas pessoas, não poucas, muitas pessoas no Arraial dos Santos acabam sendo embaraçadas, engodadas através do ministério de falsos profetas que dizem ver o que não viram, entregam o que Deus não lhes deu, dizem o que Deus não falou. Em alguns casos até proferem, até profetizam separação, dizendo: olha, essa mulher não é a tua, deixa ela. Quebrando assim a aliança familiar, desfazendo casamentos. Então muitas pessoas, seguindo palavras de falsos profetas, acabam por ter sérios problemas em sua caminhada cristã. Por isso esse tema contra os falsos profetas é tão importante, é tão sério e precisa ser tratado com mais ênfase, com maior ênfase no Arraial dos Santos, na igreja do Senhor Jesus. Na nossa introdução à lição, nós já vemos aqui, dentro do plano de aula, que a palavra de Deus deixa claro a existência dos falsos profetas no meio do povo de Deus. Deixa claro isso. O Senhor Jesus falou a respeito disso no Evangelho de Mateus.
no capítulo 24 e versículo 24 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo os relatos de Mateus, em que o Senhor Jesus diz: surgirão falsos profetas. Surgirão falsos profetas. É necessário, é preciso ter sensibilidade e discernimento para discernir a fonte das profecias. A fonte, a inspiração é divina? É Deus que está usando? É Deus que está falando? É Deus que está inspirando aquele homem, aquela mulher, para trazer essa palavra, para dizer tais coisas? Ou é ele falando na carne dele? Ele falando vaidade? Ele proferindo mentiras? Ou é o diabo usando tal indivíduo, tal homem ou mulher como um instrumento para enganar você, para enganar o povo? Sobre essa questão de engano e de discernimento, nós lembramos dos irmãos bereanos, né? Nós lembramos dos crentes, dos irmãos de Bereia, que no ato da ministração examinavam as escrituras se era aquilo mesmo, né? Se de fato era aquilo, se de fato aquilo estava em conformidade com a verdade, com a palavra, com o ensino da verdade. Infelizmente, nós vivemos em um tempo em que esse exemplo dos crentes bereanos não é levado em conta por ampla maioria dos irmãos, por ampla maioria daqueles que se dizem crentes, que se dizem servos e servas de Deus. Não é absurdo afirmar, e não é nada que absurdo, você como professor, você como irmão em Cristo deve saber, muitos irmãos, milhares e milhares de pessoas, são verdadeiros instrumentos, são verdadeiros, vamos dizer, verdadeiras marionetes nas mãos de falsos profetas, os profetas das lives, homens que profetizam, que trazem revelações por cima de revelações, homens e mulheres que ficam diante das transmissões afirmando que Deus está dizendo algo que Deus não está dizendo, afirmando que Deus está dando algo que Deus não está dizendo que está dando, que Deus não está dizendo que está fazendo. Os chamados hoje profetas do Pix, homens que se colocam diante das telas de um aparelho celular ou de uma câmera e começam ali a proferir uma série de palavras motivacionais, dizendo o que Deus está dizendo e dizendo que está vendo aquilo que não está vendo, afirmando coisas que Deus não lhes está revelando. Não é à toa que muitos têm sido desmascarados em suas lives, têm sido exposto a sua postura herética, a sua postura de um falso profeta diante de todos. Muitos têm sido desmascarados, muitos, não poucos, mas ainda assim há uma grande massa de pessoas que se dizem cristãs, que se dizem crentes, que por não terem discernimento algum, por não buscarem discernimento espiritual, acabam sendo seguidores e aprovadores do ministério destes falsos profetas, desses falsos mestres, desses falsos doutores, falsos ensinadores, que estão preocupados apenas em ganhar notoriedade, pregando mentira, falando palavras enganosas, arrastando multidões, apenas para fazer destas pessoas fonte de renda, comércio, fonte de lucro. Muitos estão ocupando as mídias sociais, eu devo dizer isso, ocupando as redes sociais com essa finalidade, com a finalidade de fazer do ouvinte comércio. Pessoas que para orar se colocam diante de uma
transmissão como essa e dizem: vou orar por você no monte. O projeto é esse, o trabalho é esse. Você tem que fazer uma oferta apenas de R$100, R$200. Falso mestre, falso profeta. O profeta Geazi teve tal postura. O profeta Geazi teve postura semelhante. O profeta Geazi. Nós sabemos o que aconteceu com ele. Geazi, o servo, né? O moço do profeta. Nós sabemos o que aconteceu com ele. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que Geazi foi atacado de lepra. Foi atacado de lepra. Você vai ver esse relato bíblico no capítulo 5, segundo livro dos relatos dos reis, segundo livro dos reis, capítulo 5, do versículo 20 em diante. Você vai ver esse relato bíblico, segundo Reis, capítulo 5, versículo 20 em diante. Ele teve essa postura. Ele teve essa postura. Dê uma lida, você que gosta de fazer mercado da fé, usando redes sociais, usando mídias sociais, fazendo das pessoas comércio. Você que se coloca diante das mídias sociais, vendendo oração. Você que se coloca diante das mídias sociais, fazendo das pessoas verdadeira fonte de renda, comércio. Eu não estou falando aqui de homens comprometidos com a palavra de Deus, homens fiéis a Deus, que usam as mídias sociais pedindo amparo para fazer a obra de Deus, fazer a obra missionária. Eu estou falando de charlatões. Charlatões. Homens que praticam charlatanismo. O texto que nós lemos aqui, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, fala sobre isso. Fala sobre isso, o versículo de número 3. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Haverá um juízo sobre estes. Destes abençoados aí que fazem comércio, movidos por avareza. Charlatões. Com licença da palavra, verdadeiros pilantras, que usam o nome de Deus para enganar as pessoas, profetizar mentira, dizer que Deus está lhe revelando algo quando Deus não está lhe revelando. São homens sem um pingo de compromisso com a palavra de Deus e com as ovelhas de Deus. Sem um pingo de compromisso com Deus, com sua palavra e com o seu povo. Sem um pingo de compromisso. Querem apenas que você faça pix para ele. Querem apenas que você deposite dinheiro nas contas que eles colocam em suas lives no Instagram, por exemplo. Verdadeiros charlatões da fé. Pilantras que usam de má fé para enganar o povo de Deus. E eu ouso dizer aqui, para que eu possa seguir, eu ouso dizer que quem promove esses charlatões, quem defende esse tipo de pessoa, não é vítima somente, é também cúmplice. Não é somente vítima, é cúmplice do falso profeta. É um cúmplice. Por quê?
porque ajuda, porque auxilia, dá notoriedade ao falso mestre, ao falso profeta. Então não é apenas um enganado. Na verdade é um consumidor. Uma transmissão como essa, do YouTube, um canal como esse, uma transmissão, uma live no Facebook, onde se faz exposição bíblica, palavra de Deus, ensino da palavra, que é a palavra que santifica, a palavra de Deus que liberta, a palavra que é apta para corrigir, para ensinar, a palavra de Deus que é viva, eficaz, mais penetrante que espada aguda de dois gumes. Sim, a palavra de Deus, a instrução que de Deus procede. Quando há transmissões assim, poucas pessoas querem ouvir. Poucas pessoas que se dizem cristãs querem ouvir ou seguir um canal de instrução bíblica, de palavra de Deus, de ensino da palavra. Mas ampla maioria desses que dizem amar a Deus e a sua palavra estão nessas lives. Estão dizendo glória a Deus, aleluia, dando amém para um charlatão que está do outro lado, pregando mentira, proferindo visões mentirosas, para enganar o povo. Por isso é importante este tema. Por isso é de tão grande relevância esse assunto, falsos profetas, para nós como igreja de Deus. Porque não são poucos os falsos profetas que têm se levantado. São muitos, muitos, muitos. E o que mais me entristece como pregador da palavra de Deus, como professor de escola bíblica dominical, como homem temente a Deus e amante da palavra de Deus, já há muitos anos, o que mais me entristece é que há pessoas que defendem. Há aqueles que vê de forma clara, de forma nítida, o charlatanismo, o comércio da fé, o engano, a mentira, a falsa revelação, a falsa visão, a palavra mentirosa apenas para poder ganhar o coração do ouvinte. E ainda assim defende o charlatão, defende o falso profeta, defende de tal forma que chega a entristecer o coração daqueles que realmente amam a palavra de Deus, que realmente são verdadeiros profetas de Deus. Seguindo aqui, nós vamos ver no tópico de número 1. Tópico de número 1. Glórias ao nome de Jesus. Nós vemos aqui no tópico 1 sobre os profetas. Sobre os profetas. Nós vemos aqui que os falsos profetas, no tópico 1, eles tinham uma ação. Primeiro você vai ver uma distinção entre profeta e sacerdote. O papel do profeta e o papel do sacerdote. Muito importante que você trate sobre isso no momento da lição. Que você traga essa distinção da ação, da atividade do profeta e da atividade do sacerdote. Tá bom? Que você possa fazer isso no momento da ministração. E está aqui já explicado, né? Sacerdotes apresentavam o povo a Deus e os profetas apresentavam Deus ao povo, ensinando ali, né? Tinha também o papel de ensinar a lei de Moisés. Os falsos profetas tinham uma função de contrapor os profetas de Javé e desencaminhar o povo dos caminhos do Senhor. Então, aqui, com certeza você vai ter um grande leque de textos para falar sobre isso, sobre diversas passagens, relatos, né, diversos relatos bíblicos em que houve a atuação de falsos profetas, de homens que se levantaram proferindo mentiras.
Como não lembrar do profeta Ananias, né? Como não lembrar de Ananias? Então já um episódio aí que você pode usar na sua lição, para poder falar a respeito disso. Uma coisa que eu quero compartilhar com você, pode ser útil para você na ministração da sua aula, é a atividade da própria serpente no Éden. Do próprio diabo, né? Da própria serpente no Éden. Deus ordena algo no capítulo 2 de Gênesis, nos versículos de número 15, se não me engano, e 16, ou 16 e 17 de Gênesis. Capítulo 2 de Gênesis, versículos 16 e 17. O Senhor lhes dá uma ordenança. Preste atenção. Capítulo 3 de Gênesis mostra a ação da serpente, alterando aquilo que o Senhor havia dito, trazendo um novo ponto de vista, uma nova interpretação daquilo que Deus havia dito. Isso aqui é só um subsídio para você pegar e trazer para a sua aula. Não é isso que fazem os falsos profetas hoje? Não é isso que faz um falso mestre? Um falso pregador? Não é ele o falso profeta? Não é ele o falso mestre? Um que age da mesma forma? Dizendo o que Deus não disse? Interpretando a seu bel prazer a palavra de Deus e afirmando, trazendo afirmativas teológicas, bíblicas, que Deus não afirmou, que Deus não está dizendo? Não é assim? Perceba, no versículo 2, respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim, de todo o fruto, do fruto das árvores. Capítulo 3, a serpente sagaz disse a mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do fruto do jardim? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu então a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Então a serpente disse: é certo que você não morre. Deus disse: certamente morrereis. A serpente disse: não vai morrer não. Não age assim o falso profeta? Pegue esse subsídio e compare o texto de Gênesis 2, versículos 16 e 17. Pegue esse, tá bom? Pegue essa dica. Compare o texto de Gênesis 2, 16 e 17 e o texto de Gênesis 3. Então, com sabedoria, trate sobre isso na aula. Não é assim que age o falso profeta? Não é assim que age um falso mestre? Afirmando, contradizendo, acrescentando ou retirando algo que Deus disse, que Deus afirma, na verdade, em sua palavra? Pense nisso. Desencaminhar o povo dos caminhos do Senhor. O poder destrutivo do falso profeta está aqui. Na capacidade de, através do seu ministério, através das suas mensagens enganosas, a capacidade de levar muitos à apostasia, ao desvio espiritual. É aí que está a grande problemática de um falso profeta. É que o seu ministério é destrutivo, causa destruição do rebanho de Deus. É aí que está o grande problema. E eles não precisam ser louvados, eles precisam ser combatidos. Os falsos profetas, com seus falsos ensinamentos, precisam ser combatidos. Eles não precisam ser aclamados, abraçados, adorados. Eles precisam ser combatidos. Agora, o problema da igreja, o grande problema da igreja é que ela abraça, ela acolhe, ela abraça, ela acolhe, ela promove os falsos profetas, os falsos mestres, os charlatões da fé.
Você já deve ter visto em muitos altares, em muitos púlpitos, em algumas denominações, em algumas igrejas, em alguns locais de culto, pessoas em cima do púlpito, pregando tudo, falando tudo, menos a palavra. Entregando visões e revelações que Deus não lhes mandou. Dizendo e proferindo coisas que Deus não lhes ordenou. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Você vai ver ainda no primeiro tópico a explicação sobre o termo profeta. E aqui de maneira bem didática, com os recursos que você tiver, uma lousa, ou até mesmo slides, né? Muitos irmãos usam slides em tela, pode estar expondo essa questão do termo, da palavra profeta. E vemos também outros termos para designar os profetas de Deus. E aí você vai ver alguns termos usados para designar os profetas de Deus, como mensageiros, como embaixador, como servo de Deus e do Senhor, e como homem de Deus. Então nós vemos aqui também, a palavra profeta é de origem grega, profetes, de pró, antes, e da raiz, fe, do verbo fema, falar. Aí tem a ver com a questão do conceito, né, que mais se popularizou com o passar do tempo, né, de previsão, prever o futuro, né, predizer, prever, ver antes, falar de maneira antecipada. Não é isso? E querendo ou não, de certa forma, o mensageiro de Deus, o pregador, ele age de maneira profética hoje, porque ele fala de maneira antecipada a respeito do juízo que há de vir. Ele prega de maneira antecipada a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que é um fato, vai acontecer. Quer queira o homem, quer creia o homem ou não, é um fato. Pois bem, a respeito dos falsos profetas também, é mencionado ainda no primeiro tópico. Os falsos profetas. Profetizar falsamente era crime em Israel sob pena de morte, conforme a lei de Moisés. Então aqui nós vemos a referência à lei mosaica e à pena de morte, da qual estava sujeito aquele que profetizasse falsidades, profetizasse mentiras. Deuteronômio 13, dos versículos 1 a 5, assim como também Deuteronômio 18, versículos 20 a 22. Partindo aqui, meus irmãos, para o segundo tópico, sobre os falsos profetas no livro de Ezequiel, sobre os falsos profetas em Ezequiel. E aqui eu quero, como falei no início, né, trazer a questão da não generalização. Tudo na vida tem seu lado positivo e negativo. Como há profetas de verdade, legítimos, enviados por Deus, há também os falsos provenientes da parte de Satanás. Então isso aqui é muito importante, né, no momento de aula, que você possa não tratar a lição de maneira generalizada. De maneira generalizada. Porque assim como há os falsos profetas, né, aqueles a quem Deus não enviou, que vem com inspiração do próprio diabo, né, enfim, e que causa destruição, inserindo suas heresias no arraial, há também os profetas legítimos enviados por Deus. Há também. Então que você possa, com sabedoria, tratar essa questão da distinção e da não generalização. Muitas pessoas acabam por duvidar da ação de Deus, né? Nós somos pentecostais e cremos que Deus usa pessoas com voz profética, em profecia, dizendo assim diz o Senhor, e tal palavra se cumpre. Nós, como pentecostais, membros da Igreja Assembleia de Deus, cremos, tá bom? Cremos. As meninices, os falsos profetas, os charlatões, não devem tirar de nós, como pentecostais, a nossa identidade. E faz parte da nossa identidade, da nossa confissão, faz parte
da nossa igreja, da nossa vivência, as experiências espirituais, a questão da voz profética no seio da igreja. Nós cremos como pentecostais. Então, os charlatões, os falsos profetas, os enganadores não podem tirar de nós essa marca de nosso ministério, tirar de nós essa identidade. Porque assim também, no nosso meio, profetas legítimos por Deus enviados. Como eu falei no início, eu já fui alvo de pessoas se levantando, dizendo assim diz o Senhor, e Deus assim fez, acerca de algumas áreas, algumas situações da minha vida. Então, assim, há também profetas legítimos, tá? Também já fui um instrumento de Deus para algumas pessoas, né? Me lembro muito bem, uma mulher que não podia ter filhos, eu nem sabia da situação, não sabia, e Deus me direcionou a ela e disse que estava ali abrindo a madre dela e ela seria mãe. Ela chorou bastante, depois ela veio até mim e confessou que estava fazendo vários exames, eu nem sabia, e estava tendo essa impossibilidade de gerar. E eu disse, minha irmã, Deus falou, então vai acontecer. E hoje ela é mãe. Pouco tempo depois, ela veio até mim, pouco tempo depois, menos de um mês, e veio até mim e falou, olha, eu estou grávida. Ou seja, uma mulher que não podia ter filho, estava ali no momento de oração, numa residência, nós estávamos orando em uma casa, e Deus me deu essa palavra para ela. Eu nunca tinha visto, eu não conhecia, né? Não era do meu convívio. E falei para ela e Deus assim fez. Então, há profetas legítimos, tá? Há profetas legítimos, há pessoas que Deus levanta, que falam e assim acontece, tá? E assim acontece. Então, nós devemos entender essa questão para não generalizar. Isso também é muito importante. Outra questão da expressão profetas de Israel, né, é mencionado aqui no segundo ponto do segundo tópico. Há algo interessante aqui citado para nós. Não existe nas Escrituras uma palavra específica para falso profeta. Não há. O termo profeta pode se aplicar aos falsos profetas, né, tanto os de Jerusalém quanto os que estavam entre os exilados na Babilônia. E aí você vê referências do livro do profeta Jeremias. E também aos falsos doutrinadores da atualidade. Na epístola, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1, que nós já fizemos menção há pouco. Já fizemos a leitura dentro do início dessa transmissão. E aqui nós vemos que ele denuncia os falsos profetas que profetizam o que vê o seu coração. Esse deve ser o papel da igreja. Eu já falei anteriormente. É denunciar os falsos profetas. Denunciar. Não concordar com os tais. Denunciar. Porque o falso profeta, o ministério do falso profeta, é uma obra infrutuosa das trevas e deve ser condenada. Nós não devemos abraçar falsos profetas, louvar falsos profetas, aplaudir os charlatões. Devemos sim denunciar, condenar a prática dos tais. Condenar a prática desses falsos mestres, desses falsos profetas. A igreja do Senhor precisa ter essa postura. Senão ela vai caminhar a passos largos para um desvio espiritual. E isso é muito sério. Muito sério. Nós temos o dever de denunciar, de agir como o profeta Ezequiel, denunciando os falsos profetas, para que eles não ganhem notoriedade no arraial, para que os seus ensinamentos deturpados não venham a se expandir, e para que eles possam se converter de seus maus caminhos. Também tem essa finalidade. Uma vez denunciando e combatendo, nós estamos também assim tentando conduzir o falso profeta a viver uma vida distinta, a viver diferente, a ser um verdadeiro profeta, não mais um propagador de heresias. Tem também esse teor, tem também esse papel. Isso é muito importante para todos nós. Então nós vemos aqui o desserviço dos falsos profetas, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Versículo 3
do mesmo capítulo 13 de Ezequiel. Então é um desserviço, não há uma serventia, falso profeta. Ele não tem uma serventia a não ser a serventia de enganar e corromper o povo. Enganar e corromper. Desviar. Trazer dúvida ao povo. É tão interessante, para a gente poder aqui concluir, caminhar aqui para a conclusão, que quando uma pessoa vive seguindo falsos profetas, falsos ensinamentos, ela começa a ter dúvida em relação à sã doutrina, o que é verdade. Ela começa a amar a mentira, a tratar a mentira como verdade e tratar a verdade como mentira. Isso é muito sério. Esse tema, para mim, é um dos mais importantes desse trimestre, que precisa ser tratado com bastante cautela, com bastante seriedade, porque é algo que vai refletir em toda a caminhada cristã do aluno que estará diante de nós nesse momento, diante de você nesse momento, da ministração dessa lição. Isso é muito sério. Vamos lá. O tópico 3, sobre a geração das mensagens falsas. Nesse tópico 3, você vai ver duas coisas. Você vai ver o direcionamento a uma aplicação contemporânea. O hoje, acontece hoje. As pessoas que têm avidez por ouvir mensagens falsas, hoje, atualmente, como mencionei, tem pessoas que são fãs de carteirinha, são espectadores, né? São seguidores fiéis de falsos profetas, de falsos mestres, de mensagens que não condizem com o Evangelho. Então, é uma marca da atualidade, é uma marca do hoje. Israel já havia experimentado falsos profetas e opositores à obra de Deus, como Zedequias, filho de Kenaana. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículos 11 e 12. Você vai ver sobre isso. E nós temos hoje, né, a geração de pessoas que amam mensagens falsas. Eu tenho dito aqui, nesse canal EBD e Pregações, você não vai ouvir charlatanismo, mensagens para te ludibriar, para te enganar, pedido de pix, pedido de dinheiro. Aqui não. Aqui não. Porque todas as vezes que eu me coloco diante de você, ouvinte, ministrando uma palavra, ou todas as vezes que eu saio da minha casa para pregar em uma igreja, onde quer que seja, nas agendas que me são feitas, nos convites que me são feitos, eu saio de casa, ou eu me coloco diante dessa tela como profeta de Deus, como mensageiro de Deus, como homem de Deus, e eu quero desligar essa transmissão como homem de Deus. Eu quero sair da oportunidade que me foi dada em uma agenda, em uma igreja que eu for pregar, em qualquer igreja que seja, aonde sou convidado. Eu quero chegar lá como mensageiro de Deus, entregar a mensagem que Deus tem para a sua igreja e voltar de lá como homem de Deus, como mensageiro de Deus. Esse é meu compromisso. Não é com fazer de você comércio. Não. Esse não é o meu papel. Não é o que eu espero. Não é o que eu quero para a minha vida ministerial. Não. Não é isso. E vemos aqui também no terceiro e último tópico a ira de Deus contra os falsos profetas. A sentença dos tais vinha desde Moisés. A sentença dos tais é declarada desde os tempos de Moisés. Deuteronômio 13, versículos 1 a 5, assim como também o capítulo 18, versículos 20 a 22. Há um juízo, haverá um juízo. Haverá um acerto de conta com esses charlatões, com esses que enganam o povo, com esses falsos profetas. Haverá um juízo da parte de Deus sobre os tais. Nós devemos estar atentos a movimentos estranhos que aparecem nas igrejas, que visam enganar o povo de Deus. Como já disse, nós não devemos apoiar tais movimentos, apoiar falsos profetas, falsos mestres. Nós devemos combater. E para isso, precisamos ter discernimento espiritual,
discernimento à luz das Sagradas Escrituras, para não sermos enganados, para não sermos levados por qualquer vento de doutrina. Porque muitos ainda estão por aí, desencaminhando o povo e disseminando heresias. Amém? E nós devemos combater tais práticas. Devemos combater tais práticas. Você vai ver que os tais falsos profetas contavam com o apoio, ou tinham o amparo, vamos dizer assim, contavam eles com a proteção do Estado, porque os seus discursos eram agradáveis. Agradavam as autoridades e a maior parte do povo. Normalmente um falso profeta é bem quisto, ele é querido, né? Porque a sua mensagem é agradável. Sua mensagem é agradável. O verdadeiro profeta, muitas das vezes, traz uma mensagem dura, traz uma mensagem de arrependimento, traz uma mensagem segundo Deus, uma mensagem pautada na verdade, no verdadeiro evangelho, e muitos são rejeitados. Não é à toa que quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos o próprio Senhor Jesus falando que os profetas por ele enviados, os profetas de Deus enviados à nação, foram maltratados, perseguidos, açoitados. Jerusalém, Jerusalém, que mata, que açoita, que maltrata os profetas que são enviados. Isso acontece hoje? Sim ou não? Os verdadeiros homens de Deus, profetas legítimos, homens enviados por Deus, são ou não são rejeitados? São ou não são perseguidos? E são ou não são aclamados os falsos profetas? Eu vou ler um texto, e aqui eu concluo. Lucas, capítulo 6, Evangelho de Jesus Cristo, segundo os relatos de Lucas, capítulo 6, versículo 26, diz assim: ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Amém? Que eu concluo essa nossa live pré-aula em nome do Senhor Jesus. Esse assunto é importante, é um tema importante, é um tema muito relevante para nós como igreja. Que você possa ter uma aula abençoada dentro desse tema, dentro desse assunto contra os falsos profetas. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê sabedoria para entender mais e mais acerca desse tema, para que possamos assim estar sempre prontos a receber os profetas por Deus enviados e a acolher a mensagem de Deus na boca destes homens, destes profetas, destes pregadores enviados por Deus, e para que estejamos sempre prontos a discernir a ação dos falsos profetas no arraial dos santos e assim combatê-los, para que as suas heresias, para que as suas mensagens falsas não ganhem espaço, não ganhem notoriedade no arraial dos santos. Amém? Vamos orar, encerrando esse momento, em nome de Jesus. Agradeço aqui a sua presença, que nós possamos estar dentro em breve, mais uma vez aqui, juntos no canal EBD e Pregações, para aprendermos mais de Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, te agradeço por esse momento abençoado, que o Senhor nos ajude a ter discernimento espiritual, que o Senhor nos conduza no caminho de verdade e justiça. Nos dê graça, Pai, nos dê graça para viver a Tua vontade na face da terra. Abençoa meus amados irmãos, alunos e professores, e que possamos caminhar sempre aprovando aquilo que o Senhor aprova e rejeitando tudo aquilo, Pai querido, que o Senhor reprova. Em nome de Jesus é o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém. E graças a Deus. Até a próxima, meus irmãos, se assim Deus nos permitir. A paz do Senhor. Deus abençoe.